Diferente de qualquer outro patriarca, ele não morreu. Ele simplesmente desapareceu. Mas será que ele foi arrebatado para o céu? Ou há algo muito mais profundo por trás dessa narrativa? O que a Bíblia não explica claramente sobre esse mistério? Você acredita que Enoque foi arrebatado ou há algo mais nesse mistério? Agora, vamos à história. Pouco se sabe sobre Enoque, mas o que está registrado em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, a brevidade desse relato contrasta com sua profundidade. Diferente dos outros patriarcas da genealogia de Adão, cuja vida é descrita de forma padronizada, Enoque se destaca por essa menção especial. O que significa? Deus o tomou para si? Teria ele sido arrebatado sem ver a morte, como alguns acreditam? Ou a frase significa algo mais profundo e misterioso? Além da menção em Gênesis, encontramos Enoque citado em Hebreus capítulo 11, versículo 5, onde se afirma que ele foi trasladado para não ver a morte. E também em Judas capítulo 1, versículo 14, onde aparece como um profeta que anunciou a vinda do Senhor com milhares de seus santos. Isso mostra que sua história não era apenas um detalhe na genealogia de Adão, mas que ele tinha um papel significativo na revelação divina. Enoque viveu 365 anos, um tempo relativamente curto em comparação com outros patriarcas da época, o que reforça o mistério de seu desaparecimento repentino. A menção de Enoque como alguém que andou com Deus indica uma intimidade incomum com o Criador. Em um tempo em que a humanidade se afastava progressivamente da santidade, Enoque seguiu um caminho contrário, vivendo em retidão e comunhão com o Altíssimo. Sua vida sugere um relacionamento profundo, algo raro antes do estabelecimento da lei mosaica e dos profetas. Esse detalhe o torna um precursor da fé baseada na busca direta por Deus, muito antes de Abraão ser chamado. Além de seu mistério pessoal, Enoque se destaca por sua descendência. Ele foi bisavô de Noé, o homem escolhido para preservar a humanidade do dilúvio. Esse detalhe pode indicar que Enoque, de alguma forma, teve um papel na preparação espiritual da sua linhagem. Será que ele sabia do juízo que viria? A sua profecia, registrada no livro de Judas, sugere que ele já alertava sobre o juízo divino. O desaparecimento de Enoque e a ausência de detalhes sobre sua morte fizeram dele uma figura envolta em mistério ao longo da história. Mas seu legado é claro. Ele foi um homem de fé, cuja comunhão com Deus era tão intensa que foi separado do destino comum da humanidade. O que esse evento realmente significa? Para muitos estudiosos, Enoque é uma prova viva de que aqueles que buscam a Deus de todo o coração podem experimentar realidades espirituais que vão além do que o mundo natural pode compreender. A frase "andou com Deus", usada para descrever Enoque, não aparece frequentemente na Bíblia. Além dele, apenas Noé recebe essa mesma descrição em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Mas o que significa na prática andar com Deus? A expressão sugere um nível de relacionamento tão íntimo que transcende uma simples obediência a mandamentos. Trata-se de viver em plena sintonia com a vontade divina, sendo direcionado diretamente pelo Criador em cada passo da jornada. O conceito de andar com Deus implica uma vida de total dependência e harmonia com Ele. Isso vai além da religiosidade comum e indica um coração entregue ao propósito divino. Em um tempo onde a maldade se multiplicava na terra, conforme descrito, antes do dilúvio, Enoque se tornou uma exceção. Ele escolheu uma jornada de fé pura, mantendo-se afastado da corrupção ao seu redor. Esse caminhar é mais do que um deslocamento físico, é uma trajetória espiritual de crescimento e santidade. A comunhão que Enoque teve com Deus também se reflete na forma como sua história é contada. Enquanto os demais patriarcas tiveram vidas longas, mas morreram como qualquer ser humano, Enoque foi levado por Deus. Isso pode indicar que sua jornada espiritual atingiu um nível tão elevado que a separação entre ele e o mundo natural se tornou irrelevante. Como alguém que andava tão próximo de Deus, o destino de Enoque poderia ser diferente do dos demais. Esse nível de relacionamento aponta para um princípio eterno. Deus deseja caminhar com aqueles que buscam sua presença. Mais tarde, vemos isso sendo reafirmado em diversas passagens da Escritura, como em Amós, capítulo 3, versículo 3, onde se pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Enoque viveu essa verdade, demonstrando que andar com Deus significa estar em sintonia completa com Ele, sem espaço para desvio ou mornidão espiritual. A história de Enoque nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada. Será que buscamos apenas conhecer sobre Deus ou realmente desejamos andar com Ele? Seu exemplo nos mostra que não se trata apenas de fé teórica, mas de um compromisso real, diário e transformador.
Essa caminhada não é reservada para poucos escolhidos, mas está disponível para todos que desejam uma vida de profunda intimidade com o Criador. Para compreender a importância de Enoque, é essencial entender o mundo em que ele viveu. Os capítulos iniciais de Gênesis nos mostram uma humanidade em rápido declínio moral. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado começou a se espalhar pela terra, e em pouco tempo, a violência e a impiedade se tornaram predominantes. Esse ambiente de corrupção se intensificaria tanto que, algumas gerações depois, resultaria no dilúvio nos dias de Noé. A menção de Enoque como um homem que andou com Deus se torna ainda mais significativa quando consideramos que ele viveu em meio a essa degradação. A linhagem de Caim, que se afastou completamente dos caminhos do Senhor, deu origem a uma sociedade marcada pela busca desenfreada por poder, violência e orgulho humano. Gênesis capítulo 4 menciona Lameque, um dos descendentes de Caim, como um homem violento que se vangloriava de seus crimes. Isso indica que a maldade já estava profundamente enraizada na cultura da época. Além da corrupção moral, há indícios de que o período de Enoque também foi marcado por eventos espiritualmente perturbadores. O livro de Gênesis menciona, no capítulo 6, os filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens, gerando uma descendência peculiar. Esse trecho tem sido interpretado de diversas formas, mas algumas tradições, especialmente as associadas ao livro de Enoque, sugerem que isso se refere a uma corrupção ainda maior, envolvendo anjos caídos e a disseminação de conhecimento proibido entre os homens. Seja qual for a explicação exata, o fato é que Enoque viveu em uma era onde a maldade humana estava em ascensão. Em meio a esse cenário, ele se destacou como alguém que buscava a Deus de maneira única. Seu testemunho mostra que, mesmo em tempos de grande impiedade, é possível viver uma vida de fidelidade ao Criador. A vida de Enoque serve como um contraste impressionante ao mundo corrompido ao seu redor. Ele não apenas sobreviveu à influência do mal, mas prosperou espiritualmente, tornando-se um exemplo de fé e comunhão com Deus. Sua história nos lembra que a verdadeira santidade não depende do ambiente em que vivemos, mas da escolha de caminhar ao lado do Senhor, independentemente das circunstâncias. A Bíblia apresenta Enoque como parte da linhagem piedosa de Sete, a descendência que manteve a conexão com Deus em meio ao crescente afastamento da humanidade. Gênesis, capítulo 5 registra a genealogia dos patriarcas desde Adão até Noé, destacando Enoque como um dos nomes mais notáveis dessa linha. Ele foi filho de Jared e, por sua vez, gerou Matusalém, o homem que teve a maior longevidade já registrada, vivendo 969 anos. Essa genealogia não é apenas uma lista de nomes, mas uma linha de fé que se opõe à descendência de Caim, marcada pela violência e rebelião. A presença de Enoque nesse registro sugere que ele teve um papel essencial na preservação dos princípios divinos entre os homens. Ao comparar sua linhagem com a de Caim, percebe-se um contraste evidente. Enquanto os descendentes de Caim desenvolveram cidades, cultura e tecnologia, mas se afastaram de Deus, a linhagem de Sete manteve uma herança espiritual. O fato de Enoque ter andado com Deus indica que ele não apenas preservou essa herança, mas a elevou a um nível incomum, sendo tão próximo do Criador que seu destino foi diferente do de todos os outros patriarcas. Outro detalhe significativo é que Enoque foi bisavô de Noé, o homem que seria escolhido por Deus para sobreviver ao dilúvio e reiniciar a humanidade. Essa conexão sugere que a influência de Enoque pode ter sido crucial para manter viva a fé na família que daria continuidade ao plano divino. Judas capítulo 1, versículo 14, menciona que Enoque profetizou sobre o juízo de Deus, o que reforça a ideia de que ele alertava sua geração sobre o caminho da retidão. Ao longo da genealogia, percebe-se que a longevidade dos patriarcas era muito superior à atual, e isso tem levantado debates sobre seu significado. Alguns acreditam que a Terra possuía condições diferentes antes do dilúvio, enquanto outros enxergam nisso um propósito divino de preservar o conhecimento e a tradição espiritual por longas gerações. O fato de Enoque ter vivido 365 anos, um tempo consideravelmente menor que os demais, mas ter sido levado por Deus, sugere que sua missão na Terra foi concluída de forma diferente. A genealogia de Enoque não é apenas uma questão de linhagem, mas de propósito divino. Ele surge como uma peça-chave na história da humanidade, um elo entre a criação e o dilúvio, e um exemplo de que a fidelidade a Deus transcende gerações. Sua vida aponta para um padrão de continuidade da fé, mostrando que mesmo em tempos de corrupção, Deus sempre preserva um remanescente fiel.
Um dos aspectos mais intrigantes do período antediluviano é a longevidade extrema dos patriarcas. Matusalém, filho de Enoque, viveu impressionantes 969 anos, enquanto Adão chegou a 930. Noé, por sua vez, viveu 950 anos. Esses números desafiam nossa compreensão atual sobre a expectativa de vida humana e levantam diversas questões. Por que essas pessoas viveram tanto tempo? E por que, após o dilúvio, a longevidade começou a diminuir drasticamente? A Bíblia não oferece uma explicação direta para essa longevidade, mas há algumas teorias. Uma delas sugere que antes do dilúvio, a Terra possuía condições climáticas e ambientais muito mais favoráveis, protegendo os seres humanos do envelhecimento acelerado. Gênesis, capítulo 1, versículo 7, menciona uma expansão que separava as águas, levando alguns estudiosos a sugerirem que poderia haver um tipo de cobertura atmosférica que protegia contra a radiação e promovia maior longevidade. Após o dilúvio, essa barreira teria sido removida, reduzindo gradualmente o tempo de vida das pessoas. Outra hipótese está relacionada à pureza genética. No início da criação, a humanidade estava muito próxima da perfeição original, de Adão e Eva, sem as mutações acumuladas que hoje afetam nossa saúde. Isso poderia explicar a resistência maior às doenças e a capacidade de viver séculos. No entanto, à medida que as gerações se multiplicaram e o pecado se intensificou, a deterioração natural do corpo humano teria se acelerado, resultando em uma expectativa de vida reduzida. O caso de Enoque é ainda mais peculiar, pois ele viveu apenas 365 anos, um tempo significativamente menor que os demais patriarcas. Mas seu fim não foi a morte comum, e sim um evento misterioso onde Deus o tomou para si. Isso levanta a questão: Enoque teria escapado do processo normal de envelhecimento e morte devido à sua proximidade com Deus? Ou sua partida precoce foi um sinal de que sua missão na Terra havia sido concluída mais cedo do que os outros patriarcas? A longevidade dos primeiros patriarcas continua sendo um dos maiores enigmas da Bíblia. No entanto, o que se destaca na história de Enoque não é apenas quantos anos ele viveu, mas a qualidade de sua vida diante de Deus. Enquanto muitos se impressionam com os números, o verdadeiro mistério está em sua caminhada com o Criador. Um exemplo que transcende qualquer questão sobre idade e tempo. Entre todas as figuras do Antigo Testamento, Enoque é uma das poucas que não passaram pela experiência da morte. O relato de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz que Deus o tomou para si. Enquanto Hebreus, capítulo 11, versículo 5, afirma que ele foi trasladado para não ver a morte. Essa expressão tem gerado diversas interpretações. Ao longo dos séculos, teria Enoque sido levado vivo para outra dimensão, ou sua partida foi um evento simbólico que representa algo maior? A ideia do arrebatamento de Enoque encontra paralelo na história de Elias, outro homem que, segundo a Bíblia, foi levado aos céus sem experimentar a morte. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, é dito que Elias subiu ao céu em um redemoinho, acompanhado de um carro de fogo. Esse evento reforça a possibilidade de que Enoque, assim como Elias, tenha sido transportado para um estado diferente da existência, preservado por Deus de forma especial. Alguns estudiosos sugerem que a expressão Deus o tomou para si pode indicar um tipo de morte especial, onde Enoque teria sido poupado da decadência física e levado diretamente para a presença de Deus. Essa visão se alinha com o conceito de que ele era um homem justo em meio a uma geração corrompida e Deus teria interrompido sua vida para poupá-lo do mal crescente ao seu redor. Outras interpretações mais simbólicas veem o desaparecimento de Enoque como um prenúncio da ressurreição e da vitória sobre a morte. Hebreus, capítulo 11, associa seu traslado à fé, sugerindo que Enoque foi um exemplo vivo de que aqueles que andam com Deus podem transcender as limitações deste mundo. Seja qual for a explicação exata, o fato é que Enoque representa um mistério profundo sobre a relação entre Deus e os justos. Seu desaparecimento não é apenas um evento isolado, mas um indício de que há dimensões da existência que vão além do que conhecemos. Enoque, ao ser tomado por Deus, se torna um símbolo de esperança e um lembrete de que aqueles que caminham com o Criador podem experimentar realidades que desafiam toda a lógica humana. O desaparecimento misterioso de Enoque e sua transladação, sem passar pela morte, criaram uma forte associação entre ele e o conceito de imortalidade. A Bíblia afirma em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que pela fé Enoque foi trasladado para não do destino comum da humanidade. Mas será que isso significa que Enoque se tornou imortal? A imortalidade na Bíblia sempre esteve ligada à comunhão com Deus.
desde Gênesis capítulo 3, onde o homem foi afastado da árvore da vida por causa do pecado, a morte se tornou uma realidade inescapável para a humanidade. No entanto, há exceções, como Enoque e Elias, que parecem ter sido poupados desse destino. Isso levanta a questão: será que Enoque ainda está vivo em algum plano espiritual? Ou Deus simplesmente o recolheu de uma forma que não entendemos? Algumas interpretações veem Enoque como um tipo de antecipação do que aconteceria futuramente com os crentes em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, menciona que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, referindo-se ao arrebatamento dos justos. Esse conceito se alinha à experiência de Enoque, que não passou pela morte, mas foi levado a um estado diferente. Além disso, a própria ideia de andar com Deus já sugere um caminho de vida eterna. A Bíblia ensina que aqueles que estão em aliança com o Senhor não serão vencidos pela morte no sentido definitivo, pois haverá uma ressurreição para a vida eterna. Enoque, sendo um precursor desse princípio, simboliza o destino final daqueles que buscam a Deus em fidelidade. A história de Enoque nos leva a refletir sobre o verdadeiro significado da vida e da morte. Ele não apenas desapareceu fisicamente, mas sua experiência aponta para uma realidade maior, a de que a comunhão com Deus transcende o tempo e o espaço. O destino final daqueles que andam com o Criador não é o esquecimento ou a destruição, mas um futuro que desafia toda a lógica humana. Entre os mistérios que envolvem Enoque, um dos mais intrigantes é o chamado Livro de Enoque, um texto apócrifo atribuído ao patriarca, mas que não faz parte do cânon bíblico aceito pela maioria das tradições judaico-cristãs. No entanto, ele foi altamente considerado por algumas comunidades antigas e até mesmo citado na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14, onde se menciona uma profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com milhares de seus santos. Esse livro, preservado principalmente em Etíope, contém descrições detalhadas de visões celestiais, relatos sobre anjos caídos e a corrupção que tomou conta da terra antes do dilúvio. Um dos aspectos mais polêmicos do livro de Enoque é sua narrativa sobre os vigilantes, anjos que teriam se rebelado contra Deus e ensinado segredos proibidos à humanidade. Essa história ecoa Gênesis capítulo 6, onde se menciona os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, gerando uma linhagem híbrida conhecida como os Nefilins. Apesar de sua exclusão do cânon oficial, o livro de Enoque teve grande influência em diversos escritos judaicos e cristãos primitivos. Algumas seitas da antiguidade consideravam suas visões proféticas como parte da tradição sagrada, e ele foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, o que indica que era lido por algumas comunidades judaicas na época de Jesus. No entanto, sua autenticidade como revelação divina sempre foi questionada, especialmente por sua linguagem simbólica e seus relatos, que fogem ao padrão das escrituras inspiradas. O fato de Judas ter citado Enoque, no entanto, demonstra que pelo menos parte de seus escritos era conhecida e respeitada entre os primeiros cristãos. Isso não significa necessariamente que o livro inteiro seja inspirado, mas sugere que algumas de suas tradições orais ou escritas tinham valor profético. O mesmo ocorre com outras citações da Bíblia que fazem referência a fontes externas sem necessariamente validá-las como escritura. A questão sobre a autenticidade do livro de Enoque continua aberta, mas seu conteúdo permanece fascinante. Mesmo que não seja considerado um texto canônico, ele nos dá uma visão sobre como as gerações antigas enxergavam a figura de Enoque e sua conexão com os mistérios espirituais. Sua menção na Bíblia nos leva a refletir sobre até que ponto sua mensagem pode conter verdades relevantes para nossa compreensão do mundo espiritual. Uma das passagens mais controversas associadas a Enoque está relacionada ao relato dos anjos caídos. No livro de Enoque, há uma história detalhada sobre como certos anjos, chamados de vigilantes, abandonaram sua posição celestial e vieram à Terra para se relacionar com mulheres humanas. Esse episódio tem fortes paralelos com Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, onde se menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e geraram uma descendência conhecida como os Nefilins. O texto, atribuído a Enoque, narra que esses anjos não apenas se uniram às mulheres, mas também ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade, incluindo feitiçaria, astrologia e o uso de metais para a guerra. Como consequência dessa rebelião, Deus teria decretado um juízo severo contra eles, aprisionando-os em abismos profundos até o dia do julgamento final, algo que é mencionado na segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
e também na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 6. A grande questão é se esse relato deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente. Algumas correntes cristãs acreditam que os filhos de Deus, mencionados em Gênesis, eram descendentes de Sete, que se misturaram com a linhagem ímpia de Caim, e não necessariamente anjos. Outros argumentam que o texto de Judas e Pedro, ao mencionarem anjos caídos presos, parecem apoiar a ideia de que algo sobrenatural realmente aconteceu nos tempos de Enoque. Seja qual for a interpretação correta, o fato é que essa história foi amplamente difundida nas tradições judaicas e cristãs antigas. Muitos acreditam que essa corrupção espiritual foi um dos principais motivos para o dilúvio, pois a terra havia se tornado moral e geneticamente corrompida. Noé, sendo um homem justo e perfeito em suas gerações, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 9, pode ter sido escolhido justamente por não ter sido influenciado por essa contaminação. A relação entre Enoque e os anjos caídos adiciona um novo nível de complexidade ao seu mistério. Se ele realmente teve visões sobre esses eventos, isso explicaria sua importância como profeta e seu desaparecimento enigmático. Deus poderia tê-lo removido do mundo antes que a corrupção atingisse um ponto irreversível. Seu relato nos leva a questionar até que ponto as forças espirituais atuam na história da humanidade e qual o verdadeiro impacto dessas influências no destino do mundo. A Bíblia faz uma menção direta às profecias de Enoque na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14, onde se afirma que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para executar juízo contra todos. Esse trecho sugere que Enoque recebeu revelações sobre o futuro, incluindo o juízo divino sobre os ímpios. Mas o que exatamente ele previu? As palavras atribuídas a Enoque são consideradas uma das primeiras profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Judas descreve um cenário onde Deus retorna com seus santos para estabelecer justiça, uma visão que se conecta diretamente com o Apocalipse, capítulo 19, onde Cristo aparece montado em um cavalo branco, acompanhado por exércitos celestiais. Isso sugere que a mensagem de Enoque não era apenas para sua geração, mas apontava para eventos que ainda estão por acontecer. Se levarmos em conta os escritos apócrifos atribuídos a Enoque, ele teria recebido visões sobre o destino dos anjos caídos, o julgamento dos ímpios e até mesmo detalhes sobre o Messias. Seu livro menciona um personagem chamado Filho do Homem, que viria para estabelecer o reino de Deus. Essa expressão é amplamente usada por Jesus no Novo Testamento, indicando que, de alguma forma, as profecias de Enoque podem ter influenciado a compreensão messiânica da época. Outro ponto importante é que Enoque viveu antes do dilúvio, um evento que veio como julgamento divino sobre a corrupção humana. A Bíblia não detalha se ele teve alguma visão direta sobre esse acontecimento, mas sua linhagem e proximidade com Deus sugerem que ele compreendia o destino que aguardava a humanidade. Seu bisneto Noé foi chamado para construir a arca e salvar um remanescente, o que levanta a possibilidade de que Enoque já alertava sua geração sobre a necessidade de arrependimento. A história de Enoque nos ensina que Deus sempre levanta profetas para advertir o mundo antes de grandes eventos de juízo. Sua mensagem não se limitou ao passado, mas se estende até os nossos dias, lembrando-nos de que o Criador não ignora a corrupção da humanidade e que um dia a justiça divina será plenamente estabelecida. Embora Enoque tenha desaparecido da terra muito antes do dilúvio, sua história está diretamente ligada ao evento que redefiniu a humanidade. Ele foi bisavô de Noé e viveu em um tempo de crescente maldade, que culminaria no julgamento divino por meio das águas. Gênesis capítulo 6 descreve como a corrupção humana chegou a um nível insustentável, levando Deus a decretar a destruição da terra. Será que Enoque já previa esse desastre? A cronologia bíblica sugere que Matusalém, filho de Enoque, morreu exatamente no ano em que o dilúvio ocorreu. Seu nome, em algumas interpretações, significa "quando ele morrer, virá", o que pode indicar que sua morte foi um sinal profético do juízo iminente. Se essa interpretação estiver correta, isso reforça a ideia de que Enoque, ao nomear seu filho, já sabia que algo grandioso aconteceria no futuro. A conduta de Enoque, em meio a uma geração corrompida, também se conecta diretamente com a de Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, é dito que Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a mesma expressão usada para descrever Enoque, sugerindo que Noé herdou não apenas sua linhagem, mas também sua espiritualidade. Isso levanta a possibilidade de que Noé tenha sido influenciado pelos ensinamentos de sua família,
que pode ter recebido orientações de Enoque antes de seu desaparecimento. Além disso, se considerarmos os relatos atribuídos a Enoque no livro apócrifo, há descrições detalhadas sobre os pecados da época e o castigo que viria sobre a humanidade. Embora esses textos não façam parte do cânon bíblico, sua existência mostra que a ideia de Enoque como um profeta do juízo já era amplamente aceita nas tradições judaicas antigas. Seja como for, a conexão entre Enoque e o dilúvio nos ensina uma lição importante. Deus sempre prepara um remanescente fiel antes de trazer julgamento sobre a terra. Enoque foi um exemplo de retidão antes do dilúvio, assim como Noé foi o escolhido para continuar a linhagem dos justos. Isso reforça a verdade de que mesmo em tempos de grande corrupção, Deus preserva aqueles que o buscam de todo o coração. A figura de Enoque não se limita ao relato bíblico de Gênesis. Ao longo dos séculos, ele se tornou uma figura importante, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, sendo visto como um exemplo de santidade e comunhão com Deus. Sua história foi amplamente discutida em escritos rabínicos, na literatura cristã primitiva e até mesmo em textos místicos que o retratam como alguém que alcançou um nível de entendimento celestial superior ao dos homens comuns. No judaísmo, especialmente na tradição mística, Enoque é frequentemente associado à ideia de alguém que ascendeu a uma condição angélica. Alguns escritos da Cabala sugerem que ele teria se tornado o anjo Metatron, um dos mais poderosos no pensamento judaico esotérico. Embora essa ideia não tenha base direta na Bíblia, ela reflete a visão de que Enoque não apenas foi levado por Deus, mas recebeu um papel especial no mundo espiritual. No cristianismo, Enoque é lembrado principalmente por sua fé e pela sua relação com a doutrina do arrebatamento. Como mencionado em Hebreus capítulo 11, versículo 5, de idade, diferente dos outros patriarcas da genealogia de Adão, cuja vida é descrita de forma padronizada, Enoque se destaca por essa menção especial. O que significa Deus o tomou para si? Teria ele sido arrebatado sem ver a morte, como alguns acreditam? Ou a frase significa algo mais profundo e misterioso? Além da menção em Gênesis, encontramos Enoque citado em Hebreus capítulo 11, versículo 5, onde se afirma que ele foi trasladado para não ver a morte, e também em Judas capítulo 1, versículo 14, onde aparece como um profeta que anunciou a vinda do Senhor com milhares de seus santos. Isso mostra que sua história não era apenas um detalhe na genealogia de Adão, mas que ele tinha um papel significativo na revelação divina. Enoque viveu 365 anos, um tempo relativamente curto em comparação com outros patriarcas da época, o que reforça o mistério de seu desaparecimento repentino. A menção de Enoque como alguém que andou com Deus indica uma intimidade incomum com o Criador. Em um tempo em que a humanidade se afastava progressivamente da santidade, Enoque seguiu um caminho contrário, vivendo em retidão e comunhão com o Altíssimo. Sua vida sugere um relacionamento profundo, algo raro antes do estabelecimento da lei mosaica e dos profetas. Esse detalhe o torna um precursor da fé baseada na busca direta por Deus, muito antes de Abraão ser chamado. Além de seu mistério pessoal, Enoque se destaca por sua descendência. Ele foi bisavô de Noé, o homem escolhido para preservar a humanidade do dilúvio. Esse detalhe pode indicar que Enoque, de alguma forma, teve um papel na preparação espiritual da sua linhagem. Será que ele sabia do juízo que viria? A sua profecia, registrada no livro de Judas, sugere que ele já alertava sobre o juízo divino. O desaparecimento de Enoque e a ausência de detalhes sobre sua morte fizeram dele uma figura envolta em mistério ao longo da história. Mas seu legado é claro. Ele foi um homem de fé, cuja comunhão com Deus era tão intensa que foi separado. Enoque é frequentemente associado à ideia de alguém que ascendeu a uma condição angélica. Alguns escritos da Cabala sugerem que ele teria se tornado o anjo Metatron, um dos mais poderosos no pensamento judaico esotérico. Embora essa ideia não tenha base direta na Bíblia, ela reflete a visão de que Enoque não apenas foi levado por Deus, mas recebeu um papel especial no mundo espiritual. No cristianismo, Enoque é lembrado principalmente por sua fé e pela sua relação com a doutrina do arrebatamento. Como mencionado em Hebreus capítulo 11, versículo 5, ele foi trasladado para não ver a morte, tornando-se um tipo do que aconteceria com os crentes fiéis nos tempos do fim. Essa conexão o coloca como um dos personagens mais enigmáticos do Antigo Testamento, cuja experiência aponta para eventos futuros descritos no Novo Testamento. Outra influência importante de Enoque no cristianismo está na literatura apocalíptica. Seu nome aparece em textos que discutem visões do juízo final, o destino dos ímpios e o papel dos anjos caídos.
Embora muitos desses escritos não sejam considerados inspirados, eles mostram que a figura de Enoque sempre foi associada a revelações sobre o futuro e sobre o reino de Deus. A tradição sobre Enoque nos ensina que aqueles que vivem em comunhão com Deus deixam um impacto duradouro que ultrapassa sua própria geração. Ele se tornou um símbolo da fé verdadeira e da esperança de que aqueles que andam com Deus podem experimentar algo muito além da existência terrena. Seu legado permanece vivo, não apenas nos registros bíblicos, mas na forma como sua história continua a inspirar gerações. A Bíblia menciona 2 personagens com o nome Enoque, o que tem gerado confusão entre leitores menos atentos. O primeiro é o Enoque da linhagem de Caim, mencionado em Gênesis capítulo 4, versículo 17, como filho primogênito de Caim e fundador de uma cidade que recebeu seu nome. O segundo é o Enoque da linhagem de Sete, descendente de Adão por meio de Jarede, e o homem que andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24. A distinção entre esses 2 Enoques é essencial para a compreensão da narrativa bíblica. O primeiro representa a linhagem daqueles que se afastaram de Deus, construindo uma sociedade voltada para o progresso material, mas distante da comunhão divina. A cidade que leva seu nome simboliza a tentativa da humanidade de encontrar segurança e identidade fora da presença do Criador. Já o segundo Enoque, da linhagem de Sete, representa a continuidade da fé e da obediência a Deus, sendo um dos poucos personagens do Antigo Testamento que desfrutou de uma intimidade tão profunda com o Senhor, a ponto de ser retirado deste mundo de maneira sobrenatural. O fato de haver 2 Enoques na Bíblia levanta algumas reflexões. Em muitas passagens bíblicas encontramos paralelos entre personagens de linhagens opostas, como Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó. Isso sugere um padrão de contraste entre aqueles que seguem o caminho de Deus e aqueles que escolhem a independência espiritual. O primeiro Enoque, neto de Adão por meio de Caim, pode simbolizar o esforço humano de estabelecer seu próprio destino, enquanto o segundo Enoque, bisneto de Adão por meio de Sete, demonstra o resultado de uma vida completamente entregue ao Criador. Embora o primeiro Enoque tenha deixado um legado material, sua descendência seguiu por um caminho de corrupção, culminando na violência desenfreada que levou ao dilúvio. Já o segundo Enoque deixou um legado espiritual que transcendeu gerações, preparando o caminho para Noé e, futuramente, para a linhagem que levaria ao Messias. Sua história é um lembrete de que o verdadeiro significado da vida não está na construção de cidades e monumentos, mas na comunhão com Deus. A presença desses 2 personagens com o mesmo nome na Bíblia não é uma coincidência, mas um contraste intencional que nos convida a refletir. Qual Enoque queremos seguir? O que edificou uma cidade para a glória humana ou o que caminhou com Deus e alcançou um destino eterno? Embora Enoque seja um personagem do Antigo Testamento, seu nome aparece em 2 passagens importantes do Novo Testamento. A primeira menção está na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14, onde ele é citado como um profeta que anunciou o juízo divino sobre os ímpios. A segunda menção está na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que destaca sua fé e o fato de ele ter sido trasladado sem ver a morte. Essas referências mostram que sua história não foi esquecida pelos primeiros cristãos e que ele era considerado um exemplo de fé e comunhão com Deus. Na teologia cristã, Enoque frequentemente é associado ao conceito do arrebatamento da igreja. Sua retirada da terra sem passar pela morte é vista como um tipo do que acontecerá com os crentes fiéis no final dos tempos, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, onde Paulo ensina que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim como Enoque foi separado da corrupção de sua época e levado por Deus, muitos acreditam que os justos também serão retirados antes do grande juízo escatológico. Além disso, a menção de Enoque em Hebreus o coloca entre os grandes heróis da fé. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus apresenta uma lista de personagens bíblicos que viveram pela fé, demonstrando que suas vidas foram exemplos de confiança inabalável em Deus. Enoque se destaca nesse grupo por sua comunhão tão profunda com o Senhor que foi poupado da morte. Isso reforça a ideia de que o relacionamento com Deus pode transcender as limitações da existência terrena. Outro ponto importante é que a profecia de Enoque, mencionada em Judas, enfatiza a vinda do Senhor com milhares de seus santos para executar juízo. Essa visão está alinhada com a expectativa cristã sobre o retorno de Cristo, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 19.
Isso sugere que a mensagem de Enoque não era apenas para sua geração, mas também apontava para o futuro, conectando-se ao plano redentor de Deus para a humanidade. O Novo Testamento, ao citar Enoque, não apenas valida sua importância na história bíblica, mas também o apresenta como um modelo para aqueles que desejam viver em comunhão com Deus. Sua experiência mostra que a fé verdadeira não é apenas uma crença teórica, mas um relacionamento real e transformador com o Criador, capaz de mudar o destino de uma pessoa para a eternidade. A história de Enoque não se limita à tradição judaico-cristã. Seu nome aparece em diversas culturas antigas e até mesmo em religiões que não possuem ligação direta com a Bíblia. Isso demonstra que sua figura exerceu uma influência duradoura sobre o pensamento espiritual ao longo da história, sendo vista como um exemplo de sabedoria, mistério e conexão com o divino. Na tradição judaica, especialmente nos escritos místicos, Enoque é associado ao anjo Metatron, como mencionado anteriormente. Essa ideia não está na Bíblia, mas reflete a crença de que ele foi elevado a uma posição especial no reino espiritual. No entanto, outras culturas também preservaram relatos semelhantes de figuras que foram levadas aos céus sem experimentar a morte. No Antigo Egito, por exemplo, há histórias de sábios que foram transportados para reinos superiores após adquirirem grande conhecimento. Algumas dessas lendas falam de homens que receberam revelações divinas e foram elevados à condição de intermediários entre os deuses e os homens. Embora não haja evidências diretas de que esses mitos tenham sido inspirados em Enoque, as semelhanças são notáveis. Na mitologia mesopotâmica, existem relatos de personagens como Utnapishtim, um sobrevivente do dilúvio que recebeu a imortalidade dos deuses. Embora seu papel seja mais semelhante ao de Noé, a ideia de que um homem pode ser retirado do mundo comum e transportado para uma existência superior ecoa o destino de Enoque. No cristianismo primitivo, Enoque foi frequentemente citado como um exemplo de alguém que alcançou um nível espiritual elevado. Sua história inspirou muitos escritores a refletirem sobre a natureza da vida após a morte e o destino dos justos. O fato de Enoque aparecer em tantas tradições mostra que sua figura transcende as barreiras religiosas e culturais. Seja como um profeta, um sábio ou um exemplo de fé, sua história continua a inspirar aqueles que buscam compreender os mistérios da existência e o propósito final da humanidade. Entre todos os personagens da Bíblia, apenas 2 tiveram um destino único e misterioso: Enoque e Elias. Ambos são descritos como homens que foram levados por Deus sem experimentar a morte, o que os torna figuras singulares na narrativa bíblica. Mas há diferenças importantes entre suas histórias, e suas transladações podem ter significados distintos dentro do plano divino. Enoque, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24, andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. O relato é breve e enigmático, sem detalhes sobre como sua partida ocorreu. Já Elias teve uma experiência mais dramática. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, descreve que ele foi arrebatado ao céu em um redemoinho, acompanhado por um carro de fogo. Essa cena poderosa, testemunhada por Eliseu, o diferencia da experiência discreta de Enoque. Outra distinção está na missão de cada um. Enoque viveu antes do dilúvio, em um tempo de crescente corrupção, e foi um profeta que alertou sua geração sobre o juízo divino, conforme Judas, capítulo 1, versículo 14. Elias, por outro lado, atuou em Israel durante um período de grande apostasia, enfrentando reis ímpios como Acabe e a idolatria promovida por Jezabel. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e sua transladação serviu como um sinal do poder de Deus. O fato de ambos terem sido levados sem morrer levanta questionamentos teológicos. Alguns acreditam que eles foram preservados para cumprir um papel futuro no plano divino. Há interpretações que sugerem que Enoque e Elias podem ser as 2 testemunhas mencionadas em Apocalipse capítulo 11, que profetizam antes do juízo final e depois são mortos e ressuscitados. Essa hipótese se baseia na ideia de que aos homens está ordenado morrer uma vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como eles não experimentaram a morte, poderiam retornar para cumprir esse destino. Seja qual for a razão, o paralelo entre Enoque e Elias nos ensina que Deus pode agir de formas extraordinárias na vida dos que andam em fidelidade com Ele. Ambos foram retirados da terra de maneira sobrenatural, como um testemunho de que há um destino reservado para aqueles que se dedicam plenamente ao Senhor. A trajetória de Enoque, embora breve nas Escrituras, carrega lições profundas sobre fé e comunhão com Deus. Seu testemunho é um dos mais notáveis do Antigo Testamento,
Pois, em um mundo mergulhado em pecado, ele conseguiu manter um relacionamento tão íntimo com o Criador que foi separado do destino comum dos homens. Hebreus capítulo 11, versículo 5, afirma que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Essa passagem destaca um princípio fundamental. A verdadeira fé vai além de simples crenças ou rituais religiosos. É um estilo de vida que coloca Deus no centro de todas as decisões. Andar com Deus, como Enoque fez, significa viver em constante sintonia com a vontade divina. Isso envolve obediência, entrega e um desejo sincero de buscar a presença do Senhor em cada momento. Não há registros de milagres grandiosos na vida de Enoque, nenhuma grande batalha ou feito heróico. Sua grande conquista foi simplesmente viver de maneira tão alinhada com Deus que sua própria existência se tornou um testemunho de fé. Outro ensinamento importante é que a comunhão com Deus transforma nosso destino. Enquanto os demais patriarcas viveram e morreram, Enoque experimentou algo diferente, um indicativo de que a vida com Deus pode transcender as limitações naturais. Esse princípio se estende ao Novo Testamento, onde Jesus promete vida eterna àqueles que creem nele, conforme João capítulo 11, versículo 26. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A história de Enoque nos desafia a refletir sobre a qualidade de nosso relacionamento com Deus. Será que estamos apenas seguindo regras religiosas ou realmente buscando uma vida de intimidade com o Criador? O exemplo de Enoque prova que é possível andar com Deus mesmo em tempos difíceis e que aqueles que o buscam sinceramente podem experimentar realidades espirituais além do comum. Uma das especulações mais intrigantes sobre Enoque é a possibilidade de que ele retorne nos tempos finais como uma das duas testemunhas descritas em Apocalipse capítulo 11. Esse capítulo fala sobre duas figuras proféticas que surgirão no período da grande tribulação, trazendo mensagens de juízo e realizando sinais extraordinários antes de serem mortos e ressuscitados. A teoria de que Enoque poderia ser uma dessas testemunhas se baseia no fato de que ele não experimentou a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, afirma que aos homens está ordenado morrer uma vez. Como Enoque e Elias foram trasladados sem morrer, alguns acreditam que seu retorno à terra cumpriria essa ordenança divina, permitindo que passassem pela experiência da morte antes da ressurreição. Outra razão para essa hipótese é o papel profético de Enoque. Conforme Judas, capítulo 1, versículo 14, ele já havia profetizado sobre o juízo divino contra os ímpios, o que se alinha à missão das duas testemunhas do Apocalipse. Sua aparição no fim dos tempos faria sentido dentro do contexto de um Deus que sempre levanta profetas para advertir a humanidade antes de grandes eventos de julgamento. No entanto, há outras interpretações. Muitos acreditam que as duas testemunhas são Moisés e Elias, pois Elias também foi levado ao céu sem morrer, e Moisés apareceu ao lado de Elias na transfiguração de Jesus. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 3. Outros argumentam que as duas testemunhas representam símbolos da lei e dos profetas, e não necessariamente duas pessoas específicas. Seja Enoque uma das testemunhas ou não, o fato é que sua história continua relevante para os eventos futuros. Sua trasladação serve como um lembrete de que há realidades espirituais além do que compreendemos e que Deus tem um plano soberano para a história da humanidade.